O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu hoje os interrogatórios no julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 5 réus foram ouvidos em ordem alfabética, começando pelo ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. Foi a primeira vez que o almirante Almir Garnier falou sobre as acusações da PGR. Ele permaneceu em silêncio no depoimento à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes começou perguntando sobre uma reunião no dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada. No encontro, segundo a denúncia, foi apresentada a chamada minuta do golpe aos comandantes das Forças Armadas. O documento previa medidas contra a ordem democrática para reverter o resultado das eleições, como a instalação de um estado de sítio e a prisão de autoridades. Almir Garnier confirmou que na reunião se falou em medidas de garantia da lei e da ordem, por causa da preocupação, segundo ele, com a segurança pública, devido aos acampamentos em frente a quartéis do Exército. Mas o almirante descartou qualquer documento ou mesmo discussão sobre uma minuta golpista. Havia vários assuntos, dentre os quais o principal era a preocupação que o presidente tinha, e também era nossa, das inúmeras pessoas que estavam, digamos assim, insatisfeitas e se posicionavam no Brasil todo, normalmente em frente aos quartéis do Exército, e aquilo poderia trazer alguma dificuldade para a segurança pública. E houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar a, talvez, não foi decidido isso naquele dia, a decretação de uma GLO ou de necessidades adicionais, principalmente visando a segurança pública. Foi apresentada uma minuta. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Eu não recebi. Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Moraes perguntou então sobre o depoimento do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, à Polícia Federal, a respeito da acusação mais grave que pesa contra o almirante. A de que ele teria, nessa reunião, colocado tropas à disposição de um eventual golpe de Estado. O ex-comandante da Marinha negou. Não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. A única que eu percebi que me era tangível e importante era a preocupação com a segurança pública, para a qual a GLO é um instrumento adequado dentro de certos parâmetros, que o senhor bem sabe. Então, eu, como é normal na minha atitude, eu me atenho às minhas funções e às minhas responsabilidades. Eu era o comandante da Marinha, eu não era assessor político do presidente. E eu me ative ao meu papel institucional. Depois, o relator confrontou Almir Garnier com um depoimento à PF do ex-comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Batista Júnior. Batista Júnior disse que em 14 de dezembro de 2022, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, entregou um envelope com a minuta do golpe aos 3 comandantes das forças. Ao entender que o documento previa evitar a posse de Lula, Batista Júnior disse que não admitiria sequer receber o documento e que se levantou e foi embora. Garnier contou outra versão. Eu fiquei com a impressão de que eu tinha chegado um pouquinho depois dos outros 2 colegas. Estavam os 3 sentados, essa é a minha lembrança. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha havido algum tipo de desentendimento ou de alguma discussão anterior tinha acontecido e a reunião foi encerrada, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força. Na sequência, o ministro Luiz Fux voltou a questionar Garnier sobre a acusação de ter colocado as tropas da Marinha à disposição do golpe para manter Bolsonaro no poder. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou
o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Garnier foi o único dos ex-comandantes de Bolsonaro a não participar da cerimônia pública para a entrega do cargo ao sucessor, o almirante Marcos Sampaio Olsen. Questionado por Moraes sobre o motivo, disse que tinha feito um acordo com o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os demais comandantes para as trocas ocorrerem ainda na gestão de Bolsonaro. E como a dele ocorreu em janeiro, ele comunicou ao sucessor que não participaria. Na sequência, foi a vez do ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Moraes quis saber sobre uma transmissão na internet em julho de 2021, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro atacou sem provas as urnas eletrônicas. Anderson Torres disse que foi convocado pelo então presidente e que levou um documento com trechos de um relatório da Polícia Federal com sugestões de melhorias nas urnas, que falou apenas nos 4 minutos finais e negou que soubesse de fraude nas urnas eletrônicas. Tecnicamente falando, nós não temos nada que aponte fraude nas urnas eleitorais. Nunca chegou essa notícia até mim. Enfim, eu passava isso quando era questionado pelo presidente ou por qualquer autoridade, eu sempre passei isso. Moraes fez várias perguntas a Torres sobre falas do então ministro da Justiça na reunião ministerial de 5 de julho de 2022. Anderson Torres negou que tenha falado sobre qualquer tipo de ameaça ao STF ou ajudado a disseminar informações falsas sobre as urnas. Todas as minhas falas, eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral, todas as minhas falas são em relação às sugestões de melhorias que os peritos me trouxeram naqueles documentos. Alexandre de Moraes também perguntou sobre a realização de bloqueios nas estradas no segundo turno das eleições. Segundo a PGR, Torres determinou que a Polícia Rodoviária Federal, vinculada ao Ministério da Justiça, realizasse essas operações para dificultar o deslocamento dos eleitores onde Lula liderava as pesquisas. Torres negou e afirmou que o objetivo era combater crimes eleitorais no país inteiro. Torres também confirmou que participou de uma reunião em outubro com várias autoridades, entre elas o então diretor da PRF, Silvinei Vasquez, mas que tratou apenas de questões operacionais. As instituições vieram, cada uma apresentou as suas dificuldades, apresentou as suas necessidades de recursos, de como é que estavam os planejamentos ali para a Operação Eleições. Moraes também quis saber sobre a ação de Anderson Torres no 8 de janeiro, quando ele era secretário de Segurança Pública do DF. Ele disse que a viagem de férias para os Estados Unidos, 2 dias antes dos ataques, tinha sido planejada meses antes e que deixou um protocolo de ações integradas que, segundo ele, não foi cumprido. Realmente, ministro, houve uma falha grave no cumprimento desse protocolo. É por isso que eu digo ao senhor, eu fui surpreendido com isso no domingo, né? Quando eu vi o que estava acontecendo aqui no domingo, eu tive informações, pedaços de informações, porque eu estava num parque na Disney. Quando eu tive a informação, eles já tinham entrado no Congresso e no Palácio do Planalto. Moraes perguntou por que uma minuta de um decreto golpista foi encontrada na casa dele. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. A gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Logo no começo do interrogatório de Augusto Heleno, o advogado do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional disse que o general só responderia a perguntas da própria defesa. O ministro Alexandre de Moraes então leu todas as perguntas que faria Heleno. Em seguida, o advogado começou a fazer as perguntas. Uma delas foi sobre o vídeo da reunião no Planalto em julho, em que o ex-ministro disse que era preciso virar a mesa antes das eleições, porque depois seria muito difícil. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? No sentido figurado, lógico.
O ex-ministro disse que não politizou o Gabinete de Segurança Institucional ou se envolveu com algo ilegal. E negou que tenha usado a ABIN para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais ou para produzir informações falsas. Como em outros momentos do interrogatório, ele foi interrompido pelo próprio advogado para se ater às respostas. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo, foi o seu advogado. Sobre a agenda encontrada pela PF, em que, segundo a acusação, o general fazia anotações sobre golpe de Estado, Heleno negou que ela fosse uma espécie de manual da tentativa de tomar o poder. Tal agenda tinha esse propósito, essa caderneta golpista, vamos assim dizer? De jeito algum. O conteúdo dessa agenda chegou a ser compartilhado com alguém? Não, essa agenda era pessoal. Perfeito. Mais à frente... Muito reservado.